uma lei já aprovada em Vila Velha, a Lei 5.413, dispõe sobre a exigência de certificado de treinamento para situações de emergência para todos os funcionários de boates, teatros, casas de show, casas noturnas, etc., para evitar que ocorra lá naquele município o que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma coisa trágica que vitimou mais de 240 jovens. O autor da lei está aqui, é o vereador Ricardo Chiabai. Tudo bem, vereador? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Primeiro, parabéns por essa iniciativa. Como é que está repercutindo essa lei lá no município? Tá certo. Antes de te responder, Giovanni, eu gostaria de dizer assim, o que me levou a pensar nessa lei, eu me fiquei muito sensibilizado com essa tragédia que ocorreu lá em Santa Maria no Sul, Sim. né? E eu me vi na obrigação, enquanto arquiteto, né, enquanto vereador do meu município, Vila Velha, na obrigação de alguma forma contribuir para que tragédias como essa não venham a acontecer mais, né? Principalmente no nosso município. Ou se vier a acontecer, a gente, enfim, buscar medidas que possam amenizar as consequências, né? Então, nós propomos um projeto de lei no sentido de que de estabelecimentos com grandes aglomerações de pessoas, como teatros, boates e outros mais congêneres, né? Quando na emissão do alvará, a prefeitura, na emissão do alvará de funcionamento ou na renovação, que ela exija, tá, que o dono do estabelecimento apresente certificados, né, dos funcionários, que eles tenham participado de treinamentos, de capacitação para lidar com esse tipo de situação de emergência. Quer dizer, isso cria uma outra obrigação preventiva também por parte dos empresários e das empresas que atuam nessa área, né? Com certeza. Eu em algum momento, inclusive, fui questionado, isso não poderia aumentar o custo do empresário, né? Não, de fato, se você, na verdade, eu não vejo isso como custo. Eu vejo isso como um investimento, né? Eu acredito que o grande custo hoje, para esse empresário lá do Sul, né, hoje ele está gastando com advogados, ele tem a vida dele praticamente destruída, né, ele está respondendo por homicídio, né, então, quer dizer, isso para mim é custo. Ele está pagando, inclusive, pela falta de treinamento do pessoal. Só eu te interrompi pelo seguinte, Ricardo, vereador Ricardo, o Mamute esteve aqui, que é uma das pessoas mais experientes nessa área, e disse o seguinte: ali faltou treinamento, porque se o pessoal da portaria se tivesse alguma forma de comunicação com o pessoal que está lá na retaguarda, lá dentro do bar, fosse avisado que estava pegando fogo ou coisa assim, ele, em vez de barrar a saída de muita gente, eles teriam aberto com as certeza. portas, né? Então, eu não sei se você observou nas cenas, passou na televisão, uma pessoa tentando apagar o incêndio com extintor. Sim. Não ficou muito claro ali, pelo menos naquela cena ali, se ele não estava qualificado ou preparado para usar, ou se havia algum problema com o extintor. Eu não sei se você observou também. Se o extintor era adequado exatamente, ou não, né? Se era adequado. Teve uma cena que foi passada várias vezes, de rapazes tentando quebrar a parede, se expondo àquela fumaça tóxica. Certamente, muitos daqueles rapazes, eles certamente, se não vieram a óbito, tiveram problemas sérios depois com consequência daquilo ali. Os que entraram a informação que nós tivemos é que os que entraram na boate, porque depois disso eles entraram na boate e acabaram morrendo, né? Exatamente. Então, isso tudo... De todos aqueles que estavam na frente tentando derrubar paredes e tudo mais, só um se salvou, né? É isso mesmo. Quer dizer, a gente percebe que existe todo um instrumento legal, toda uma legislação voltadas para a questão da edificação e dos equipamentos que o Corpo de Bombeiro exige. Mas com relação às pessoas que trabalham nesse estabelecimento, a lei é muito omissa. Então eu vim, justamente com essa lei, eu vim querer ocupar, vamos dizer assim, essa lacuna que estava aí na legislação. Já está aprovada? Já está aprovada. Está nas mãos do prefeito? Já o prefeito já sancionou? Já foi sancionado. Quer dizer, está valendo, já está sendo aplicada. Na verdade, ela só passa a valer, de fato, após 120 dias da sua publicação. Foi o tempo que a gente pensou necessário para que tanto a prefeitura como os donos dos estabelecimentos pudessem se preparar para cumprir essa lei. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, sem dúvida, muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho para você e para toda a sua equipe. Muito obrigado. Conversei com o vereador Ricardo Chiabai, vereador de Vila Velha.